Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Gente, hoje eu quero falar sobre coisas que o narcisista diz para uma vítima para que ela sinta medo, algumas atitudes que ele toma para que essa vítima sinta medo dele, tá? Mas antes, dá um like aí pra mim, se inscreva no canal, clica aí no sininho e compartilhem, tá? Então, pessoal, o narcisista primeiro vai contar alguns segredos, né? Às vezes desde os primeiros encontros, para que a vítima se sinta à vontade para se abrir. A vítima, acreditando que ali é um grande amigo, alguém muito aberta, deu ali um voto de confiança para ela, né? Porque a vítima muitas vezes já se sente inferior, não se sente assim uma pessoa tão digna como deveria se sentir. Então ela vai lá, se abre também, acha segredo trocado, não tem problema nenhum. O narcisista já tem uma carta na manga. Muitas vezes, alguns narcisistas, ou muitos narcisistas até, usam essa carta na manga para fazer a vítima sentir medo. Como? Olha, tem gente que precisa saber de quem você é. Será que sabem quem você é? Tá? O narcisista pode falar isso, ameaçando de contar para todo mundo da família que a vítima não vale nada porque a vítima cometeu tais erros. Acontece que muitos desses erros, na maioria das vezes, é como um pingo d'água no oceano de podridão do narcisista maligno. Só que a vítima não vai ter a atitude de pegar e falar, tá, pode contar, eu também contarei os seus. A vítima vai se amedrontar, porque a vítima já tem ali uma certa culpa. O narcisista conhece suas vítimas na maioria das vezes. O narcisista maligno já vai conhecendo as vulnerabilidades, os gostos, já vai vendo ali os comportamentos, ele vai estudando a vítima, ele vai fazer o espelhamento para conquistar essa vítima, fazer essa vítima se sentir à vontade, que encontrou a cara metade, uma pessoa ali responsável, digna e tal. Então a vítima acaba se sentindo à vontade, e é aí que o narcisista se aproveita da situação, tá, gente? Aí o narcisista ameaça de contar, o narcisista daqui a pouco vem dizendo que a família, bem que sua família falou que você não presta mesmo. Qualquer discussão boba, qualquer coisa que a vítima fale, que não gostou, qualquer palavra que ele achar que é torta, que é contra ele, porque ele cisma que a vítima é que quer destruí-lo, né? Ele é o ser maligno, destruidor, predador, mas ele cisma que a vítima quer prejudicá-lo. A culpa do narcisista, gente, é tão grande, porque ele sabe quem ele é, que ele acredita que muita gente está perseguindo. Ele também tem mania de perseguição. Tanto que eles falam que todo mundo tem inveja, que no trabalho alguém quis puxar o tapete, tem aquelas histórias todas, sempre tem alguém querendo prejudicar o coitadinho, né? E ele quer que acreditemos que todo mundo é sujo também, inclusive nós, né, que nos relacionamos com eles. Então o narcisista vai usar esses truques de falar para a vítima, que vai contar para todo mundo os podres dela, sendo que ele é muito mais podre, mas ele quer fazer com que a vítima se sinta mais suja do que ele, por menos que a vítima tenha cometido o erro, por menor que seja, ele vai querer que ela se sinta horrível. Aí vai falar que a família, bem que a família falou que você não presta, em qualquer discussão, tá, gente? Coisa boba mesmo, porque o narcisista transforma uma formiga num dinossauro. Ele faz uma tempestade no copo d'água, que é para a vítima ficar com medo. O narcisista começa a gritar, como eu falei para você lá, o vulnerável lá, oculto, religioso, grandioso, que eu me relacionei durante 16 anos e meio, né? Ele fazia uma tempestade no copo d'água e fazia eu me sentir mal, envergonhada, gritava para que eu me calasse, porque eu ficava com vergonha, gente. Já pensou os vizinhos ouvindo dois gritando? Tanto que quando eu pirei, perdi meu equilíbrio emocional,
emocional, saí da casinha, fui eu que gritava mais do que ele, tá? Passei a gritar, saiu todos os monstros, as sujeiras, as baratas, lagartixas, ratos, sujos, imundos que eu tinha engolido durante aquele 13 anos. Foi depois de 13 anos que eu fiquei totalmente fora da casinha, tá, pessoal? Então, o narcisista vai usar esse jogo, o narcisista vai falar dos seus ex. Você pode ter tido 2 ex, um ex só, ele vai jogar na sua cara, mas vai fazer de um jeito que é para você se sentir uma mulher desqualificada ou um homem até desqualificado, uma pessoa que teve uma vida tão suja, mas tão suja. Ele vai confundir a sua história com a história dele. Ele vai fazer ali uma troca de identidade, gente. É um jogo muito manipulador. Se a vítima perder a noção de quem ela é totalmente, ela acaba se achando horrível. Só que fica aquela confusão. Caramba, o cara fez isso e aquilo, o cara fez, aconteceu, ou o cara já foi até pra cadeia, ou o cara já cometeu um crime aí terrível. O cara tá falando isso pra mim? Como assim? Olha que dá pra pensar assim. Eu pensava, tá, gente? Mas o que me prendeu, já falei pra vocês, né? Eu comecei a ficar enfraquecida, confusa e com a religião falando que eu tinha culpa, as pessoas que eu considerava pessoas que realmente praticavam o amor que pregavam, falavam que eu estava errada. Falando da Bíblia, eu acabava ficando com medo, porque na verdade o Deus que me mostrava era aquele Deus que eu já falei pra você, né? O Deus que odeia mulheres, quer que a mulher se ferre, e o homem precisa crescer e ter autoridade, né, gente? Então isso me fez muita confusão na minha mente, e eu acredito que por causa disso eu me mantive mais tempo e fui cada dia sendo mais rebaixada e ficando mais pirada, tá, pessoal? O narcisista, se ele for religioso, ele vai usar versículos bíblicos contra a mulher, no caso, tá? Falando que a esposa que não edificular, e falando aquelas coisas lá, que a esposa é como uma goteira, aquela mulher que fala muito, porque se a gente falar pro narcisista, poxa vida, eu limpei aqui, você sujou, você já se transforma na mulher rixosa, tá? Se você falar, poxa, de novo pornografia, de novo conversando no site de relacionamento, você já é a mulher que está destruindo o seu lar. Isso aconteceu comigo, gente, tá bom? Então, ele vai usar vários truques para que você tenha medo dele, tá? Os gritos é para você se calar, para você sentir vergonha, se encolher, para que ele pense, nossa, como eu sou demais, olha só, ela tá morrendo de medo de mim. O narcisista faz isso, tá? E o narcisista, quando ele quer se vingar, gente, eles olham o que o narcisista é capaz de fazer. Não sei se todos fazem, mas alguns são capazes de fazer. Eles vão muitas vezes no banheiro e não dão descarga. Isso também acontece, tá? Isso já aconteceu quando eu trabalhei na casa de um narcisista há uns 20 e poucos anos atrás, uns 26 anos, mais ou menos, ou quase isso. Ele fazia isso, só que eu não sabia que ele é narcisista. Depois eu vim conhecer, que eu lembrei dos fatos, foi que veio cair minha ficha depois de uns 25 anos por aí, gente, ou quase isso, foi que eu vim lembrar que aquele homem era narcisista. E já tive outros patrões, já tive chefe, irmã de chefe narcisista. Gente, eu sempre estive nesse ciclo. Fui para uma seita narcisista, fui para a igreja que até hoje eu não sei, mas eu suspeito que tinha líder narcisista por causa do apoio que davam narcisista e das coisas que falavam contra mim quando eu falava das barbaridades que aquele narcisista fazia, que era totalmente contra aquilo que eles mesmos ensinavam na igreja, tá, gente? Então preste atenção.
Se uma pessoa entra na sua vida, não se envolva tão rápido intimamente. É algo que leva a pessoa a ficar presa na relação. Uma pessoa empática, quando ela tem uma certa intimidade, ela quer manter a relação. E o narcisista, vendo isso, ele quer ter uma intimidade muito rápido, para que, sabendo que essa pessoa vai ter um certo carinho, vai crescer ali o carinho, até se apaixonar e tal, e vai ficar ali presa. Então, por favor, gente, segura um pouco aí a ansiedade. A codependência precisa ser tratada, é claro. Não segure, trate, entenda que você tem valor, que você merece amor, respeito, carinho e cuidado, entenda isso. E não conta segredos para ninguém, conta para Deus, porque Ele sabe. Simplesmente entenda uma coisa: qualquer pecado que você cometeu, você se arrependeu, você não está cometendo mais, já está perdoado. O narcisista não tem poder para jogar ninguém no inferno, mas ele vai para lá com certeza, porque o que ele está plantando, ele vai colher. E Deus não é um Deus de injustiça, não. Ele não é aquele Deus carrasco que defende o narcisista por ele ser homem, ou de repente defende até uma narcisista por ela ser mulher. Ele não é esse Deus não, tá, gente? Se amem, se cuidem, tratem vocês com carinho. Beijos, pessoal, e até a próxima.